Mas quando a nossa variável é contínua, né, nós não temos como somar uma variável. Né? Na verdade, nós temos como somar. Né? Assim como o nosso amiguinho Riemann, né, ele conseguiu, então, somar os retângulos que ficavam abaixo da curva. Né? O amiguinho Riemann ele conseguiu somar os retângulos e fez esses retângulos serem cada vez menores. Né? Ele fez esses retângulos serem cada vez menores, de maneira que se pôde, então, fazer uma soma. Né? Uma soma infinita. E, então, deu a integração. É o que nós temos aqui. Né? Para calcular o valor médio, né, da integral, ou melhor, o valor médio de uma função, eu quero o valor médio da função. Esse valor médio, esse f médio, né, ele vai ser, então, ele é definido, então, pela integral, né, no intervalo, dividido, então, por quem? Por 1 sobre b menos a, pelo tamanho do intervalo. Então, isso aqui é o tamanho do intervalo. Se a gente for olhar para o que nós tínhamos anteriormente, né? Ó, 1 sobre n é o tamanho da soma, né? Ou seja, quantas são as parcelas. Então, ali embaixo, b menos a é o tamanho do intervalo. A integral é a soma, né? E o p é o que está sendo somado, né? No caso, a função. Então, para o valor médio, é uma coisa muito simples. Né? Então, se no exemplo nós temos aqui uma corrente, né? Essa corrente, ela tem esse formato. Então, se quer saber, se o desejo é saber qual é a corrente média, né? Porque uma corrente como essa, ela está oscilando, né? Ela oscila assim. Então, se o objetivo é saber o valor médio dessa corrente, né? Ou seja, qual é o valor médio dela, então nós vamos precisar usar a integral. Bom, então como vamos fazer isso? Então, tá. Então, primeiramente, nós estamos trabalhando com o teorema do valor médio. Teremos uma média de uma variável contínua. Né? No caso, a minha variável contínua, né, é o tempo. Né? O tempo contínuo. Então, qual é o meu intervalo? Meu intervalo é de 0 até 20. Então, meu intervalo é de 0 até 20. Então, o B é o final do intervalo, o A é o início do intervalo. A minha integral vai de quanto a quanto? De 0 até 20. Do início do intervalo até o fim do intervalo. Ou seja, não tem nenhum problema aqui, né? Não tem nenhum mistério sobrenatural. É uma coisa bem simples e bem organizada. E o f de x, ou seja, a minha função, é a função que descreve a corrente. A função que descreve a corrente é o cosseno. Então tá, então vamos fazer a conta. O que tem que fazer nessa conta é resolver a integral. Bom, 20 menos 0 continua sendo 20. E aí, resolvendo a integral, né, uma integral de tabela, bem simples, né? Você vai lá na tabela e encontra que o cosseno de u du é igual ao seno de u mais c. Então, se você opta, né, por essa hipótese, né, por essa possibilidade, que é a única, inclusive, você vai dizer que o u é quanto? É π vezes t que divide 30. Essa derivada é quanto? É π que divide 30. Né? Então, se eu multiplicar aqui dentro por π sobre 30, então π sobre 30 dt corresponde a um du, né? Então, isso aqui vai virar um du. E lá fora eu vou compensar com quanto? Com 30 sobre π. Por que eu vou fazer 30 sobre π, professor?
Porque eu tenho π sobre 30 vezes 30 sobre π. Isso aqui vai dar 1, né? Sempre falei que sempre tem que fazer a compensação de maneira que feche 1. Esse daqui simplifica com esse daqui simplifica com esse, sobrou 1. Ok. Então tá. Agora, dessa forma, o que nós temos? Nós temos que resolver a integral. Ou melhor, resolver a integral, tem que terminar a integral, substituindo os limites de integração. Muito bom. Então, eu vou colocar no lugar do t o 20. Então, 20 que divide 30 vai ficar 2/3. E no lugar do t, eu vou colocar 0. Bom, sendo de 0, eu não vou gastar a pilha da minha calculadora, porque fazer uma conta com essa não vale a pena a gente gastar a pilha da calculadora, né? Seno de 0 é 0. O seno de 2π sobre 3, né? Se você quiser usar a calculadora, fique à vontade. Mas é o seno de 120. Então, se a gente olhar lá no gráfico trigonométrico, lá no ciclo trigonométrico, né? O ciclo trigonométrico mais bonito. Não ficou tão bonito, mas tudo bem. Vou fazer bonito. Tá? Então, 2π sobre 3 corresponde a 120 graus, né? Então, tá aqui, 120. Né? 120. Esse mesmo 120, esse mesmo seno, né? Ele corresponde ao seno de 60. Né? Então, o seno de 120 corresponde ao seno de 60. O seno de 60, se a gente for olhar na tabela de ângulos notáveis, que é o 30, o 45 e o 60, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Né? Muito bom. Então, ficou 3 sobre 2π, né? Vezes raiz de 3 sobre 2. E aí o problema aqui, novamente, cai em calculadora, né? 3 raiz de 3 sobre 4π. Aí o problema é calculadora. Não tem mistério. Certo? Então, trabalhar com o teorema fundamental, com o teorema do valor médio, que é um resultado bem importante, é muito simples, gente. É muito simples. É só resolver a integral. Bom, vamos lá. A velocidade instantânea de download é 1 sobre t ao quadrado mais 16. Né? Ele quer que ele determine a velocidade, e aqui vamos corrigir, a velocidade média, né, de download no intervalo de 0 a 10. Tá? Então, ele quer a velocidade média. Tem diferença de velocidade média para velocidade instantânea? Sim. O que é velocidade instantânea? É a velocidade no instante. Quando você olha para a caixinha que faz download, você está vendo uma velocidade instantânea. A cada instante ela muda. Ou quando você está andando de carro e olha para o Waze, você está vendo que a velocidade está mudando conforme você vai acelerando ou desacelerando. Tá? O que é uma velocidade média? A velocidade média é o valor médio. Né? Se você sai, né, sei lá, sempre usava o exemplo do triângulo até F-Tech, e vai de ônibus e conta o percurso, 5 quilômetros, e conta o tempo no Agostinho, você tem uma velocidade média. Mas se você vai de Uber, você tem outra velocidade média, porque ele vai pegar o tempo, né, percorrido com a distância percorrida, ou seja, a distância dividido pelo tempo. Só que ele não está levando em consideração quando ele arrancou, quando ele parou, quando teve sinaleira, quando teve engarrafamento. Ele vai dar uma média disso tudo. A velocidade instantânea não. A velocidade instantânea é naquele ponto. Né?
E aqui nós estamos tratando de velocidade média. Para obter a velocidade média a partir de uma velocidade instantânea, nós vamos usar o teorema do valor médio. Tá. Quais os instantes que ele está levando em consideração? De 0 até 10. Então, vai ficar 1 sobre 10 menos 0, da integral de 0 até 10, da integral da função, né? Da integral da função. Ou seja, eu estou integrando no tempo. Ok. Então, tá. Então, o nosso objetivo, nosso problema maior é resolver essa integral aqui. Ai, professor, mas eu estou tão... Ó, só tá... Nosso objetivo é resolver essa integral. Essa integral aqui, né, nós vamos olhar para ela e vamos pensar o seguinte. Bom, deve ser uma integral da tabela. Vou supor que ela seja, por exemplo, a 4. Então, se ela for a 4, eu vou dizer que o meu u é igual a t ao quadrado mais 16. Por essa suposição, né, o meu du, a derivada, vai ser 2t. Bom, mas isso falha. Por quê? Porque quando eu olho para o meu numerador, eu não tenho um t dando sopa aqui. Eu não tenho esse t. Então, não dá. Tem que ser outra coisa. Não pode. Aí falhou. Falha a substituição, vamos ter que olhar. Bom, olhando, né? Nós vamos lá para 13. Na 13 nós temos um a ao quadrado e nós temos um u ao quadrado. Então, quem sabe, né? Quem sabe pode ser a 13. Na 13, se eu disser que o meu u ao quadrado é t ao quadrado, então quer dizer que o meu u vai ser t. E o meu du vai ser dt. E o meu a ao quadrado vai ser 16 e o meu a, então, vai ser 4. Então, dessa maneira, dá para dizer que fecha, né, essa integral na 13 da tabela. E aí, então, eu vou ter 1 sobre a, 1 sobre 4, vezes o arco tangente de u sobre 4. Na verdade, o meu u é t. T sobre 4. Tá. Sem mistério nenhum. Então, substituindo tudo, né, então eu sei que a integral é 1/4 do arco tangente, t sobre 4, de 0 a 10. Faço as continhas, né? Faço as continhas e eu tenho 1,7. Então, a minha velocidade média de download é 1,7 MB por segundo. Tá? Então, o valor médio. Está considerando os picos. Está considerando aquele momento que a internet veio com tudo e aquele momento que a internet ficou meio tonta. Né? Sei lá, você descobriu que seu vizinho é teu sócio e está fazendo um joguinho ali. E aí ele está lá. Aí diminuiu a capacidade, aumentou a capacidade. Então, a velocidade média nesse tempo é 1,7. Bom. Então, nós temos, para resolver esse problema, nós temos que resolver essa integral aqui, né? Integral de dt de t ao quadrado mais 16. Agora, se nós formos resolver essa integral de x ao quadrado menos 16, nós já vimos que não é a 4. Não é essa propriedade aqui. Descarta. Então é a 13, porque na 13 ela é igual, é bem parecida, né? Mas o desapercebido vai dizer assim, que ela é igual ou desapercebida. Nós temos um problema bem sério aqui, né? Nós temos que ela é mais, e aqui nós temos que ela é menos. E isso é um problema. Porque lá eu tenho mais, aqui eu tenho menos. É um problema sério, né? Porque se eu tenho menos, eu tenho uma
possibilidade do meu denominador ficar zero aqui. E aqui o meu denominador nunca vai ser zero. Então nós temos um problema. Nós temos uma função racional. O que é uma função racional, professor? É uma função onde eu tenho uma divisão, né? E nós precisamos integrar ela. Nós não temos nada na tabela para integrar ela, porque a 4 ou a 13, que seria a solução, não funciona. Então, nesse caso, quando nós temos uma função racional envolvendo polinômios, eu já vou definir tudo isso, nós vamos usar uma técnica chamada de decomposição em frações parciais. O que consiste nisso? Tá? O que consiste isso? É decompor a fração em uma soma de frações. Foi o que vocês fizeram na pré-aula, né? Na pré-aula vocês fizeram isso. Quem assistiu o vídeo da pré-aula, os 2 vídeos da pré-aula, viram isso. Eu coloquei aquele vídeo do professor Eduardo, né, falando de soma de frações, porque eu sei que tem gente que tem problema de somar fração ainda. E aqui nós vamos precisar ter bem claro como se soma frações. Tá. Então, nós vamos ter que pegar aquela fração e decompor ela em uma soma. O que é decompor? Abrir ela numa soma. Pegar, por exemplo, 5. Como é que eu vou decompor o número 5 em uma soma? Ele pode ser 2 mais 3. Isso é uma decomposição do 5. Ah, mas também pode ser 4 e 1. É outra decomposição. Por que a gente vai decompor numa soma? Porque a soma, se eu tenho a integral de uma soma, a integral de uma soma é a soma de integrais. Né? Então, para decompor uma fração, né, por exemplo, se eu tenho, vou pegar, acho que eu tinha dado um exemplo de 17 por 35, se eu não me engano, né? Se eu quero somar, se eu quero essa fração, eu quero decompor essa fração numa soma, eu sei que uma fração vai ter o denominador 5 e a outra fração vai ter o denominador 7. Por que isso? Porque 5 vezes 7 dá 35. Então, nós vamos pegar o denominador e decompor ele em fatores. Em fatores irredutíveis, ou fatores primos, como se diz. Então, tá. Então, para eu decompor o x ao quadrado menos 16, né? Para eu decompor o x ao quadrado menos 16, né, em uma multiplicação, nós temos que recordar que isso é um polinômio de segundo grau. Então, para nós decompormos ele, nós vamos igualá-lo a zero. Né? Que assim nós conseguimos descobrir as raízes dele. E aí nós temos o seguinte, que x ao quadrado, né, é igual a 16. Se x ao quadrado é igual a 16, então o x é igual a mais ou menos raiz de 16. Se o x é igual a mais ou menos raiz de 16, é porque o x é igual a mais ou menos 4. Olha só que legal. Então, o que eu sei disso? Se o x for menos 4 multiplicado por x mais 4, se eu fizer essa multiplicação, quanto é que vai dar? X ao quadrado menos 16. Então, se eu faço essa continha aqui, eu vou ter isso. Então, essa aqui é uma forma de nós fatorarmos o polinômio. Então, quando nós temos um denominador que é um polinômio, nós temos que fatorar o polinômio. E uma forma de fatorar é descobrir as raízes do polinômio.
Então, aqui nós descobrimos as raízes do polinômio e nós escrevemos, então, o polinômio na forma de fatores. Tá? Que é o que nós vamos ter no próximo slide. Então, tá. Então, no próximo slide, nós temos o seguinte. Então, isso aqui eu já tinha falado. Então, o que eu sei? Que 1 sobre x ao quadrado menos 16 é igual a 1 sobre x menos 4, x mais 4. Tá, então, o que nós estávamos naquele exemplinho, né? Eu tinha o 17 sobre 35. E aí, vocês tinham o seguinte, vocês tinham que um era 7 e outro era 5. Ah, mas o senhor tinha escrito antes 5 e 7. Não faz diferença nenhuma. Então, nosso objetivo agora é saber quem é esse numerador e quem é esse numerador. Lá na pré-aula, quando a gente fez esse exercício, eu fiz um exercício bem parecido com vocês lá na pré-aula. Lá na pré-aula, eu tinha dado uma condição, se não me engano, A mais B era igual a 3. 5, não é? E aí vocês conseguiram determinar o A e o B. É necessário ter uma outra informação sobre A e B para descobrir quem é o A e B, né? Então, aqui é mais ou menos, segue a mesma lógica. Então, o que acontece? Se eu sei que o 35 ele é 7 vezes 5, né? Então eu vou ter a fração como... Posso escrever essa fração como uma soma, né? Posso escrever como uma soma, na qual eu tenho uma fração cujo denominador é 7 e uma outra fração cujo denominador é 5. É o que acontece aqui. Então, eu vou ter uma fração onde o denominador é x menos 4 e uma outra fração cujo denominador é x mais 4. Olha só que legal. E aí, nosso objetivo é determinar os numeradores. Bom, dessa maneira, o que nós vamos ter? O que nós vamos ter? O telefone tinha que tocar agora. Nós vamos ter que somar isso aqui. Vou somar. Como é que eu faço essa soma de fração? Muito simples. Né? Soma direto. Soma o lado direito da fração. Muito, muito, muito simples. Né? O que o professor Eduardo explicou para vocês lá? Que se eu faço esse vezes esse, né? Aí eu vou multiplicar o A vezes x mais 4 e o B vezes x menos 4. É o que está aqui, né? Muito bom. Então, agora o que acontece? Os meus denominadores são iguais. Os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, eles não interessam. Interessa apenas o numerador. E o que interessa no numerador? O que interessa no numerador? Descobrir quem é o A e descobrir quem é o B. É isso que interessa no numerador. Quem é A e quem é B. Então, agora o nosso foco é o numerador. Muito bom. Então, se o meu foco agora é o numerador, o que nós vamos fazer? Bom, a questão é chutar valores para x. Podemos chutar valores para x de maneira a descobrir o A e o B. E aí vem a pergunta, professor, eu posso chutar qualquer valor? Pode chutar qualquer valor. Se pode chutar qualquer valor, eu posso chutar x igual a 4? Né? Posso chutar x igual a 4? Posso. Por que eu vou chutar x igual a 4? Eu vou chutar x igual a 4.000. Ou raiz de 40. Ou π elevado a 4. Porque é mais fácil chutar x igual a 4
Porque quando eu chuto x igual a 4, o que vai acontecer? 4 menos 4 vai zerar. Vai me sobrar apenas o A. O B vai embora. E aí eu vou ficar o quê? Com 1 igual a 8A. Dessa maneira, o A é igual a 1/8. Né? Então, nós já descobrimos o A, mas descobrimos tudo? Não, tem que descobrir quem é o B. Como é que eu vou descobrir quem é o B? Eu vou dizer que o meu x é igual a menos 4. Por que eu vou dizer que é x é menos 4? Porque se eu colocar menos 4 aqui, vai ficar menos 4, mais 4 vai ficar 0. E aí vai ficar 1 igual a menos 8b. E aí, então, eu vou ter que b igual a menos 1/8. Né? Então, b igual a menos 1/8. Então, já descobrimos quanto vale o A, quanto vale o B, né? Então, no lugar do A, eu vou botar 1/8, no lugar do B, eu vou colocar menos 1/8. Simples assim. Então, se eu já sei que aquela fração do meu lado esquerdo corresponde àquela soma de frações do meu lado direito, então eu posso resolver essa integral. Então, no lugar de dx, melhor, no lugar de 1 sobre x ao quadrado menos 1, eu vou escrever isso aqui, que é uma soma de frações. Eu tenho uma integral de uma soma. Se eu tenho a integral de uma soma, eu tenho a soma de integrais. Né? 1/8 é constante, sai para fora. O menos 1/8 é constante, sai para fora. E agora nós sabemos resolver a integral de dx sobre x menos 4. A integral de dx sobre x menos 4, a gente vai lá na tabela de integrações e encontra, né, uma resposta para isso. Né? Temos lá na tabela de integração nossa boa e velha du sobre u. Né? Então, du sobre u é ln de u. Então, se o meu u for x menos 4, o meu du vai ser dx. Fechou tudo. Temos ln de x menos 4. Então, parece horrível. É horrível, professor. Coisas horríveis o senhor tem nos mostrado. Posso dizer para vocês que isso aqui é extremamente mecânico, maçante, cansativo. Ou seja, é muito ligar o automático e ficar lá, né? Então, quando chegamos aqui, nós temos que olhar para as propriedades dos logaritmos. Nós temos que aplicar as propriedades dos logs. Se nós vamos aplicar as propriedades dos logs, nós temos que olhar para a tabela e ver qual propriedade nós vamos aplicar. Então, a primeira propriedade é dar jeito, dar cabo nessas constantes que estão à frente dos logs. Então, vamos dar cabo nas constantes que estão à frente dos logs com a propriedade que está indicada ali. Dessa maneira, eu vou ter ln do tudo elevado a 1/8. Agora, o que vai acontecer? Nós vamos para outra propriedade. A propriedade da divisão. A divisão é uma subtração. Então, eu tenho essa situação aqui, né? Se eu tenho essa situação aqui, o que vai acontecer agora? Eu tenho 1/8 como expoente. Então, isso vira o quê? Vira a raiz de 1/8. Mas ela vai até lá embaixo, ela vai para todos? Claro que ela vai para todos. Por que ela vai para todos? Porque ela é comum para todos, né? Se você tem x menos 4 elevado a 1/8 dividido por x mais 4 elevado a 1/8, é a mesma coisa que você ter um módulozão de tudo, né? X menos 4 sobre x mais 4 elevado a 1/8. Portanto, é a mesma coisa que tomar a raiz oitava, né?
de x menos 4 sobre x mais 4. E é isso, gente. Sem mistério nenhum. Bom, então resolvido o nosso problema. Então aqui nós entramos de vez no que a gente chama, que eu chamo de integração de função racional, de funções racionais. O que é uma função racional? Nós vamos definir a função racional como uma função, né, que corresponde a uma divisão, tem ali uma divisão, traço bonito de divisão, entre polinômios, certo? Então, P e Q são polinômios e x é tal que o meu denominador vai ser diferente de zero. Nós não podemos ter denominador zero. E aqui nós vamos fazer algumas hipóteses de aula, algumas premissas de aula, né? Nossas hipóteses simplificadoras. Quais são? Nós vamos, né, nosso polinômio Q de x sempre será maior que o grau do polinômio P de x. O que quer dizer isso? Nós sempre vamos ter um grau em cima, por exemplo, em cima vai ser de primeiro, embaixo de terceiro. Por exemplo, x menos 1 sobre x na terceira menos 5x2, 1 sobre x ao quadrado menos 5, e assim por diante. Então, o grau do polinômio Q, do denominador, sempre vai ser maior. A segunda situação é que o polinômio Q, no nosso caso, né, eu estou usando ali a palavra mágica, aquela palavra consoladora, aquela palavra que traz conforto, né, que é o sempre. Né? O polinômio Q de x pode ser sempre, olha só a palavra consoladora, sempre decomposto em fatores de primeiro grau. Tá? Ela vai ser sempre decomposta em fatores de primeiro grau. Ah, professor, mas sempre em tudo? Não. O que está dito ali? Premissas de aula. Eu não vou entrar nas outras situações. Eu vou ficar só nessa situação. Tá. Então, outra coisa. O que nós sabemos lá do colégio? Né? Lá do colégio a gente sabe que se eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6, eu posso decompor esse polinômio em fatores de primeiro grau. Né? Ou seja, eu vou ter x menos 2 é um fator de primeiro grau. X menos 3 é um fator de segundo grau. E eu faço isso determinando as raízes desse polinômio. Né? Bom, então nós temos ainda 5 minutos, né? Vamos devagarinho. Tá. Então, nós temos essa integral. Então, essa aqui ela é uma integral, tá bem dentro daquelas nossas premissas, né? Primeiro, porque o denominador tem grau maior que o numerador, dentro daquilo que nós temos. O meu denominador vai ser decomposto em funções de primeiro grau, em polinômios de primeiro grau, e vamos fazer isso. Então, para decompor o meu denominador em fatores de primeiro grau, nós vamos ter que aplicar a nossa velha e boa amiguinha fórmula de Bhaskara, né? Sim, tem Bhaskara. Ai, que coisa horrível, professor, para resolver a integral tem que fazer uma Bhaskara. Sim, tem que fazer uma Bhaskara. O aluno sempre é apavorado com integral, com Bhaskara. Mais 2 igual a 0. Então, aí como é que fica? Então, meu x é igual, né? Menos 3 dá 3, mais quem? 9 menos 8, que dá 1, dividido por 2.
3 mais 1 dá 4, que divide 2, dá 2. 3 menos 1 dá 2, que divide 2, dá 1. Então, um x é 2, o outro x é 1. Então, dessa maneira, eu vou ter a decomposição em x menos 1 e x menos 2. Sempre com o sinal trocado. Né? Sempre com o sinal trocado. Ok. Então, dessa maneira, né, nós vamos agora escrever essa fração aqui em uma soma de frações. Então, nosso objetivo agora é determinar o A e o B, né? Determinar o A e o B de forma que nós possamos terminar a integral. Bom, e aí, então, eu já falei isso para vocês, já mostrei como você faz, né? Vocês já fizeram na pré-aula, já viram na videoaula. E agora, então, é hora de botar a mãozinha na massa. Então, nos próximos